Olá, sou Alan Silva Moreira e hoje vim apresentar sobre as plantas daninhas na cultura do arroz, dentro da disciplina de Fitotecnia 2. Bem, a incidência de plantas daninhas é um dos grandes desafios no cultivo a campo e com arroz esse cenário ele não é diferente. Em trabalhos sobre o estudo dos períodos de interferência de plantas daninhas na cultura do arroz, o período total de prevenção à interferência normalmente ele é estimado nos primeiros 30 dias após a emergência da cultura, devendo os métodos de controle serem aplicados durante esse período. No cultivo do arroz, a infestação não controlada de plantas daninhas pode prejudicar a produtividade, causando grande redução no rendimento de grãos, podendo alcançar aí até 100%, a menor qualidade dos grãos e também a dificuldade da operação de colheita, por exemplo. Dessa forma, um dos primeiros passos para a gente conseguir planejar de forma adequada o controle dessas ervas daninhas na cultura do arroz é primeiramente saber identificar essas plantas daninhas a campo. Desse modo, nessa apresentação, a gente vai observar as principais plantas daninhas que acometem a cultura do arroz. Se não a principal, uma das principais e mais importantes na cultura do arroz é a erva daninha conhecida popularmente como arroz vermelho, ou ainda como arroz palha ou pé de galinha, uma daninha da mesma espécie do arroz comercial, Oryza sativa, uma planta herbácea anual de porte ereto, alcançando normalmente de 80 a 110 centímetros de altura, moderadamente perfilhada, de folhas ásperas ao tato, e o fruto amarronzado, como demonstra a imagem, se reproduzindo via sementes. Essa planta daninha ela é considerada de difícil controle na cultura do arroz, considerado que ela é muito semelhante à espécie comercial, fazendo-se do uso da integração de métodos de controle a melhor estratégia para o seu manejo na lavoura, ou seja, prevenção, método físico, mecânico, biológico e químico. Se tratando do método químico, através do uso de herbicidas, uma estratégia que tem possibilitado o controle do arroz vermelho tem sido a utilização do sistema Clearfield, um sistema que consiste no uso de cultivares de arroz resistentes aos herbicidas do grupo das imidazolinonas. Com o uso dessas cultivares resistentes às imidazolinonas, possibilita-se a aplicação desses herbicidas para controle efetivo do arroz vermelho, sem que haja efeitos nocivos sobre o desenvolvimento do arroz comercial. Dentro desse grupo químico, por via desse sistema de aplicação, de utilização de cultivo, a associação dos herbicidas imisetapir e imizapic tem se demonstrado promissora no controle do arroz vermelho. Outra daninha de difícil controle na cultura do arroz é a Oryza sativa, variedade nigrespina, ou denominada também como arroz preto, que assim como o arroz vermelho é muito semelhante morfologicamente ao arroz comercial. Essa planta ela também é uma herbácea anual, ereta, normalmente alcançando de 70 a 100 centímetros de altura. Ela se desenvolve formando pequenas touceiras, de folhas também ásperas ao tato e de frutos de cor negra, fazendo referência ao seu nome popular, que reproduz-se também via sementes. Por ser muito semelhante ao arroz, a combinação de diferentes métodos de controle é a melhor opção para o manejo dessa daninha, e assim como lá no arroz vermelho, o sistema Clearfield é uma abordagem eficiente, não prejudicando o estande da cultura, sendo a associação entre os herbicidas imazetapir e imazapic eficiente no controle dessa daninha a campo. Ademais, temos as espécies de Echinocloa, conhecidas popularmente como capim-arroz ou ainda capituva. Essas plantas elas são herbáceas anuais, eretas, alcançando até 140 centímetros de altura. Elas se desenvolvem formando pequenas a médias touceiras e se reproduzem também via sementes. Essa planta daninha ela também é de difícil controle, principalmente seus primeiros dias de desenvolvimento, sua primeira fase de desenvolvimento, justamente porque durante esse período ela é muito semelhante morfologicamente à cultura do arroz. Para o seu controle, além, claro, da integração do manejo integrado, a utilização do manejo integrado, a associação entre diferentes métodos de controle, a principal ferramenta que tem sido utilizada é a utilização de herbicidas, como, por exemplo, a aplicação do imazapic mais imazapi, associado a pendimetalin ou clomazone, aplicados antes da expansão da primeira folha do arroz, antes que a primeira folha do arroz ela se expanda completamente, conhecida como ponto de agulha do arroz. Outra erva daninha de interesse na cultura do arroz é as espécies de cíperos,
que podem ser conhecidas também como junquinho, tiririca do brejo, três quinas ou junça. Essas plantas elas também são herbáceas de ciclo anual, de porte ereto, alcançando até 80 centímetros de altura. São muito frequentes em regiões de muita umidade, vão possuir esse caule trianguloso, como demonstra na imagem, e elas se desenvolvem medianamente numa formação de touceiras e reproduzem-se via sementes. Para o seu controle, dentro do manejo integrado, a principal meio de controle tem sido a utilização de alguns herbicidas, como por exemplo o pendoxulam, aplicado em pós-emergência. Temos ainda a angiquinho, conhecida também como maricazinho, paquinha e pinheirinho, que são espécies de Aeschynomene. Essas plantas elas são de ciclo anual, de desenvolvimento arbustivo ou semi-arbustivo, vão possuir um porte ereto, alcançando até 140 centímetros de altura, são plantas ramificadas, vão possuir um caule revestido com tricomas, além de folhas compostas do tipo pinnátifidas, como ilustra na imagem, e vão se reproduzir por sementes. Duas pertencentes a essa espécie de Aeschynomene é a Aeschynomene denticulata e a Aeschynomene rudis, mais comumente encontradas na cultura do arroz. Para o seu controle, o principal método de manejo dessa daninha é o controle químico e pode ser adotado também o sistema Clearfield, com a aplicação do Imazetapir mais o Imazapic. E por fim temos a Sagitária montevidensis, comumente chamada só de Sagitária, ou ainda água-pé de flecha ou chapéu de couro. Essa planta, diferente das demais, ela é uma planta aquática, que pode possuir um ciclo anual ou perene. Normalmente ela vai alcançar uma altura de até 100 centímetros e vai possuir essas folhas esponjosas, podendo se reproduzir tanto por sementes ou através de curtos rizomas. Para o controle dessa planta daninha, não se encontra muita dificuldade dentro da cultura do arroz, uma vez que a gente já possui um rol de produtos que se demonstram eficientes para o seu controle. E ela pode ser manejada, por exemplo, através da aplicação do pendoxulam mais o cargentrazone, ou ainda pela aplicação do pendoxulam mais o saflufenacil, ou ainda pela combinação do carfentrazone mais o saflufenacil.